Muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês. Estamos novamente aqui no Entre Mulheres. Hoje, somente eu e nossa convidada, porque Thelma, assim como todos nós, vive uma vida real e não pôde estar, porque a equipe de apoio dela tá doente, então ela teve que ficar com o filho. E eu, com essa voz assim, só meio, estou aqui para cumprir a nossa missão. Mulher sendo mulher, não é mesmo? Então, se você se interessou, se você gosta, se você se identifica, siga nossos canais no YouTube, Spotify, Instagram, nós estamos lá. E se quiser vir aqui participar e bater um papo conosco, fique à vontade, é só acessar o nosso Instagram, que lá tem uma ficha para você se inscrever, tá bom? Conto com vocês, com a participação de vocês, qualquer história é muito bem-vinda. E eu vou ficar muito feliz em conhecer cada uma de vocês. Hoje, nós estamos aqui com uma grande profissional, mãe, mulher, esposa, filha, uma mulher. Estamos com Vivi. Eu não sei nem falar o nome dela, porque é só Vivi. É Vivian Óssea. Ósseas, tá vendo? Seja bem-vinda, Obrigada, Vivi. Tânia. Pode falar Vivi, Vivian. Obrigada pelo convite. Bom dia para todos. Estou feliz de estar aqui, de bater esse papo, para contar um pouquinho da minha história. Então, gente, para vocês saberem, a Vivi, ela vem lutando com um linfoma há 10 anos, não é isso, Vivi? 10 anos. E nisso a vida dela não parou. Nem o profissional, nem a maternidade, nem o casamento. Vai seguindo tudo. Você casou nesse período, não foi? Nesse período. Renato quis. Mesmo assim, abraçou a causa. Abraçou a causa. Eu descobri o linfoma foi em 2013. E foi depois de uma separação. Então, por isso até que eu falei assim, nossa, saúde e relacionamento. Eu acho que é uma coisa assim, bem... No meu caso, foi interligada. Porque a separação acho que foi tão traumática que não só a separação, mas algo assim emocional, que você não resolve ali de uma maneira adequada, né? E que baixou a imunidade e apareceu o linfoma. E que eu considero, depois de muito tempo pensando nisso tudo que eu vivi, eu acredito, assim, que o câncer, a doença, ela vem muito com isso, né? Não é só genético, não é só um fator ambiental ali, de alimentação e tudo. E acho que as três coisas juntas. Emocional... Tem um gatilho. Acho que emocional, o genético e o que você faz ali de alimentação, que eu acho que também conta muito, né? O estilo de vida. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu tenho um estilo de vida super saudável, tudo bem. Mas tem outras coisas que vão vir ali junto também. Então, acho que o emocional ali pega bastante. Então, a gente tem que ficar... Tem que ter um equilíbrio ali, né? E como que você... Porque teve períodos desses 10 anos, gente, ela ainda não está em remissiva, tá? Ela ainda tem 2 anos aí para falar que está na cura plena. E como que... Mas tiveram períodos em que você ficou com um tratamento mais pesado, mais debilitada. Sim. E como que foi essa conciliação com todos os outros pratinhos da sua vida? Que a gente assim? tem que lidar, né? Não foi fácil. Porque a primeira vez que apareceu, que foi em 2013, foi um pouco melhor. Porque eu tive muito ajuda, assim, da minha família. E naquele momento, não era casada, não tinha filhos. Então, foi um período mais tranquilo. Aí eu fiz 6 meses de tratamento. Quando passou 1 ano, eu engravidei da Elisa. Daí eu tive um outro relacionamento e engravidei da Elisa. E durante a gestação, o câncer voltou. E eu senti, sabe, os carocinhos de novo, que a primeira vez que eu senti foi um carocinho aqui na cervical. E durante a gestação, eu senti novamente. E não podia fazer nada? Até poderia. Só que eu não quis. Eu não quis, porque eu falei assim, eu tô gestante, eu não queria fazer um exame mais agressivo que poderia atrapalhar a gestação. Então, foi uma opção minha deixar quieto. E daí, e tinha essa opção, né? Não era assim que eu estava fazendo uma coisa muito errada para mim. Mas aí eu fui deixando, e quando ela nasceu, eu esperei, dei 1 mês de mamar para ela, que eu queria ter essa experiência de dar mamar. E daí, com 1 mês, começou a aumentar muito o cansaço, a sudorese, que são os sintomas do linfoma. E daí eu voltei no médico e daí ele falou, realmente não vai ter jeito. Você chegou a fazer químio? Daí foi químio de resgate. Então daí foi uma químio, um tratamento bem mais assim, mais difícil do que o começo. Com uma criança recém-nascida. De 1 mês, imagina. Então daí tive que parar de dar mamar assim do nada. E daí fiquei internada. E daí com 6 meses dela,
que ela tinha 6 meses. Aí eu tive que fazer transplante, eu fiquei 50 dias longe dela. Então foi bem traumático. É difícil, não é fácil. Sua rede de apoio é boa. Foi assim, minhas irmãs ficavam cuidando bem dela. A minha mãe ficava comigo nessa época. Aí o pai dela também, né, na época nós estávamos juntos, ele ficava com ela à noite, e minhas irmãs cuidavam durante o dia para ele trabalhar. E minha mãe ficava comigo lá. E mesmo assim, você se separou? Mesmo assim eu me separei, porque foi um relacionamento muito difícil, assim. A Elisa foi um presente, porque os médicos falaram que o ginecologista, que meus ovários estavam atrofiados, entendeu? E que quando eu tinha terminado o primeiro tratamento de químio. Aí ele, tá atrofiado e tal, você vai ter que, quando você quiser engravidar, você vai ter que fazer um tratamento, porque eu não tive condições de congelar os óvulos. Eu fui ver, na época era muito caro. Enfim, não congelei. E eu falei, ok, né? Aí ele falou, então acho que agora você tem que mudar o contraceptivo que você usa, e nessa troca eu engravidei da Elisa. Então foi assim, foi um presente. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Você percebe que tem muitas pessoas que se aproximam, tem as pessoas que se afastam, e isso é natural. E quando você está lá no hospital, que nem eu fiquei lá, né, 50 dias, foi difícil, porque foi um transplante de medula, então você fica totalmente sem imunidade, né? E o hospital, apesar de ser um lugar para você estar, é um lugar também extremamente perigoso para pegar qualquer infecção, né? Ainda mais nessa situação, que você não tem mais nenhuma imunidade, né? Você fica zerada. E eu lembro que demorou, acho que 15 dias para pegar a medula. Nossa, foram 15 dias tenebrosos, assim, que sentia todas as dores possíveis e imagináveis, assim. Nossa. É horrível. E outras pessoas pegaram. Eu peguei aquela KPC, Uma bactéria? Uma bactéria, uma superbactéria, exatamente. E, nossa, então eu falei, gente, você mudou, porque diz que quando você tem transplante de medula, isso é só uma curiosidade. Você pega algumas características do doador. Por exemplo, mudança de cabelo, alguma coisa assim. É interessante. Na verdade, eu fiz o autólogo. Que é isso? Que é da minha própria medula. Então, eles separaram a minha medula, fez uma quimio muito forte, zerou e colocou novamente a minha medula. Tá. Então, foi esse primeiro. Só que não deu certo. A medula não estava 30 dias depois, eu estava de novo entendeu? E não deu certo. Então, e daí tinha que fazer de outra pessoa, que é o halogênico, que daí no caso eu tenho 2 irmãs, aí ia ter que fazer um teste, só que daí eu me recusei. A médica até falava que eu era uma paciente muito rebelde. Eu falei assim, eu não vou fazer de novo o transplante. Eu falei, não vou fazer. Então, acho que por isso que foram muitos anos tratando a doença. Foram 9 anos, porque eu me recusei a fazer esse outro transplante. Falei, não, é muito arriscado. E assim, não que eu tô falando para as pessoas não fazerem, mas é uma coisa arriscada. Então, foi uma decisão minha que eu falei, eu não vou fazer. Eu vou esperar a medicina ir avançando. Cada ano que passa é uma coisa nova que tem. E você fez vários tratamentos que também não deram certo nesse período. Sim. Daí, o que manteve, que eu consegui fazer assim por uns 4 anos e não teve reação nenhuma, foi ai, gente, hoje tô ruim pra nome. Não tem problema, a gente não entende nada de medicina mesmo, mas a gente entende. Tá. Que não é uma químio, é uma quimio-alvo, que vai só... Não cai cabelo, não cai nada, mas vai só onde tá o problema. Imunoterapia. Então, esse que eu fiquei fazendo, e foi muito bom. Só que daí chegou um momento que o médico falou assim pra mim, Vivian, estacionou. Tá ali parado. Não regrediu tudo, mas não aumentou, mas não regrediu tudo. Então, vamos fazer agora uma quimio muito forte. Pra e matar vamos fazer de vez. A rádio. E daí foi quando consolidou. Ai, que bênção. Mais 2 anos. Foi quando consolidou. E você vai poder brindar a cura plena. E seu profissional nesse período? Como que ele veio? Eu brinco assim, que as minhas clientes, elas gostam muito de mim, porque assim, eu paro, hoje não vou poder ir, porque eu estou doente. Que daí tem muitos momentos que acontecem coisas assim, infecções, N coisas que você acorda e fala, nossa, mais uma coisa hoje, outra coisa hoje. E elas são muito pacientes, então... Gente, a Vivi, ela é uma profissional da estética. Ela faz micropigmentação. Isso. E tira também, não faz? O reverso? O laser faço também. Faz agora, hoje em dia, precisa, né? Porque pegou uma parte antiga, assim, que já faziam com tatuagem. Tem uma técnica muito grosseira, assim, o pigmento também. Gente, que não era legal. Eu era meio contra, quer dizer, eu sou contra ainda aquelas que, tipo, ficava 2 taturanas aqui assim, né? Não tem um povo, tipo, pretão. Mas eu olhei, depois vocês olham o Instagram dela, que vai estar aqui assim. Gente, é natural, ainda mais aquelas pessoas que têm pouquinha sobrancelha, né? Tem de pouquinha sobrancelha. Semana passada eu fiz uma cliente que ela tá fazendo químio já tem uns anos já, ela teve câncer de mama. Né? E daí acontece que tem medicamentos, tem protocolos que não caem cabelo, tem protocolos que caem.
E eu, como a experiência que eu tive, o cabelo pra mim não foi tão difícil. Foi a sobrancelha. Não ter cílios e não ter sobrancelha pra mim era mais difícil. Gente, a sobrancelha eu imaginei. Eu nunca imaginei não ter cílios. É muito estranho. É Deve muito ser. estranho. Você fez químio que caiu Sim, tudo. eu fiquei vários períodos assim da minha vida que eu não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, nada. E como eu já tinha uma sobrancelha grossa, eu não tinha micro. Então eu sentia essa dificuldade de pintar, né? Quando eu queria pintar assim, ficava... Eu perdia a noção. Você não sabe aonde direito você Começa pinta, onde termina. onde termina. É, a E minha daí sobrancelha você é começa a grossa. transpirar. Que quando você faz químio, você fica mexe muito com os hormônios, com tudo. Então, sentia aquele calorão. Aí você transpirava tudo, daí saía, borrava. Horrível. Aparecia a sobrancelha aqui. Aí eu falei, nossa, pra mim, isso que foi mais difícil. Então, daí eu vejo, daí ela falou, daí você tem que conciliar tudo. Um momento que o seu exame de sangue tá legal, que o médico libera, você tá com a imunidade um pouquinho melhor, aí é o momento que dá pra você fazer um procedimento estético. Daí foi quando ela veio. Ela veio, vou trocar o protocolo da quimio, então eu vou ter umas 3 semanas aí, e vamos fazer? Eu falei, bora lá. Aí a gente fez, e dela ficou super feliz. Ela é carequinha de sobrancelha. Não, fica linda. Ela tem olho azul bonito, ela é bonita, assim, então ficou bem legal. E como você foi parar nessa área da estética? Eu cresci mais ou menos com isso, porque a minha mãe já trabalha com limpeza de pele, depilação, a vida inteira. Então, ela trabalhava em casa, aí eu marcava horário, recebia as clientes, então já era o meu mundo. Aí as minhas irmãs mais velhas começaram a fazer fizeram curso de cabeleireira. Aí tinha um salão. E eu comecei a trabalhar lá. Daí, com 14 anos, eu fiz meu primeiro curso de maquiagem, em São Paulo. Na Paiô, em São Paulo. Eu fico assim, gente, como eu fui para São Paulo? Minha mãe foi uma vez comigo, me ensinou o caminho, depois eu fui sozinha. Sem Waze. Entendeu? Não, de existia ônibus, mas Waze. assim... Aí fiz e já comecei a trabalhar. Com 14 anos eu fazia. Porque eu acho o mercado da estética, ele é meio controverso. Porque assim, eu acho, igual você acabou de falar, ela caiu o cabelo, vai lá, faz. Essa vaidade, eu acho ela necessária e saudável. Só que a gente olha aí andando pra rua, essas sobrancelhas todas iguais, não é essa que você faz, aquela de antigamente, aqueles cílios que não coloca 2 fiozinhos, fica natural. Bem cheio, né? Não, fica uma taturana, né, em cada olho. Desculpa. Daí fica aquela bochecha que fica aquela bolinha aqui. Bem marcado. Bem marcada. A boca de todo mundo está igual. Daí agora também tem um que faz no nariz, que levanta o nariz. Que levanta, Entendeu? Daí você vai olhar o perfil de todo mundo, tá igual. Você olha pra pessoa, tá todo mundo... Daí o cabelo também tá todo mundo loira, que teve uma época que era todo mundo loira com reflexo. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a personalidade de tentar atingir uma beleza... uma beleza inatingível, porque a sua beleza é diferente da minha. Sim. Como que você enxerga isso? Você percebe muito essa busca pelo inalcançável quando elas chegam para você? Eu acho que tem um pouco do perfil. Quem, né, vai atrás de mim já vê que é algo mais natural. E assim, onde eu estou trabalhando também, né? Onde a minha irmã, ela é cabeleireira, minha prima, e tem uma amiga nossa que é podóloga. Então, já está ali há muitos anos. A gente tem, acho que uns 25 anos já que tem o salão. Tem 2 irmãs minhas que são cabeleireiras. Uma não está mais lá porque ela foi morar fora, voltou agora e está num outro bairro. Mas quem nos procura já sabe que é algo assim que a gente não vai naquele padrão que todo mundo tem. Já é assim, a gente já é o nosso estilo. Então, do meu trabalho também principalmente, porque eu não faço algo muito marcado, é muito natural. Então, quem gosta de algo marcado, que está na moda, que vai seguir a moda, já não me procura, entendeu? Entendi. Então, eu sinto isso, mas eu sinto sim que tem esse padrão que todo mundo segue, que não acho errado, acho que é bom para a pessoa. Mas assim, para mim, eu vejo que é uma coisa assim que eu gosto eu tenho a minha vaidade, eu acho que eu vou faço alguns procedimentos estéticos, tipo botox, tem que fazer 2 vezes no ano, eu faço 1 vez no ano. Me ajuda, mas eu não sou aquela pessoa que, nossa, vou estar sempre com tudo que tá na moda, eu não sou assim. Não, o que eu quero dizer é assim, eu acho que vaidade, ela é necessária pra gente também se sentir bem com a gente mesmo. Mas assim, eu não acho certo nem errado, eu costumo dizer aqui que é a minha opinião. Tá. Eu só acho assim, uma pessoa que busca um padrão, ela não tá olhando pra si mesma. Sim, Porque assim, eu nunca tive lábio grosso. Vou dar um exemplo de mim. Nunca tive um lábio grosso, tá? Agora tá todo mundo fazendo preenchimento labial e fica com aquelas bocas de Angelina Jolie. Gente, eu nunca tive. Então, como que eu vou colocar uma coisa pra falar que vai me harmonizar? Não vai. Porque o meu natural tende a ser o mais harmônico do que se eu começar a colocar um monte de coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, não é julgamento, é opinião. Não, eu entendi. Entendeu? Que assim, eu acho que
acaba que essa vaidade, ela passa a ser uma obsessão. Sim. E daí, a mulher, ela nunca vai se sentir satisfeita com o que ela tá olhando, com o que ela tá vendo no espelho. Sim. É, o inalcançável que você falou. E infelizmente isso tem. E daí você vê que acontece muitas vezes. A pessoa, assim, acaba ficando mais vazia em alguns momentos. E daí, num momento desse, que você tem uma doença, ou acontece alguma coisa, como é que você fica? Porque tudo isso desmorona. Você não consegue sustentar. Aí o que vai te sustentar? O que eu costumo dizer assim como você, eu tive câncer de mama, e eu vi um monte de gente passando, eu falava assim, eu passei a valorizar outras coisas, não que a minha vaidade, minha beleza, eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bonita, não tem nada a ver. Só que tem fase da sua vida, fase de tratamento, que você fala assim, a única coisa que você quer é se sentir bem. Não ter dor, não ter mal-estar, não ter ânimo de ficar com a sua família. E daí a gente começa assim, isso é a minha percepção. Eu vejo essas pessoas um tanto quanto vazias. Eu também vejo isso. Porque está buscando numa aparência, no externo, às vezes uma riqueza que está do lado dela, né? Entendeu? E às vezes, quando a pessoa assim, não é só com ela, é com os relacionamentos que estão em volta dela também tem esse sentido, né? Porque está buscando o externo, que daí é o que você falou da Preta Gil. E daí no momento que ela está lá, que está precisando mais, quem que vai estar ali do lado da pessoa? Exatamente. Então, pegando isso sobre relacionamento, você falou que o Renato entrou na sua vida nesse turbilhão da sua saúde aí. Turbilhão. E aí? E daí foi assim, a gente já se conhecia desde criança. E quando ele ficou sabendo que que eu tinha me separado, e ele começou a mandar mensagem, vamos sair, vamos conversar. Eu falei, como amigo, ok. Sabe aquele momento que você não quer ter ninguém? Eu falei, eu quero ficar sozinha. Já tinha passado por dois relacionamentos, né? Tava com uma criança pequena. Eu falei, quero ir fazendo um tratamento. E eu saí, eu fui muito assim, eu falei, não, eu não quero. Sabe quando você tá muito decidida? Daí eu aluguei um apartamento. E até hoje eu penso assim, nossa, como que o moço alugou um apartamento pra mim? Porque eu autônoma, não tinha nada. Ele foi na confiança. Na confiança. E não tinha nada, porque eu falei, não, eu quero começar do zero. Daí tinha um colchão, sabe assim, foi comprando as coisas devagar. E ele ligou pra mim, mandou mensagem, daí a gente saiu. Daí quando a gente tava voltando, ele aí e tal. Eu falei, não quero nenhum relacionamento agora, mas por amizade, vamos continuar, né? Só que ele foi insistente. Não, é muito insistente. Ele insistiu bastante. Mas o Renato trouxe isso pra mim. De não ter mais isso só de aparência, algo mais profundo. Ele é muito assim mesmo. Ele falou, não, eu tô com você porque deve se você não quiser estar junto também, eu vou continuar sendo seu amigo. E ele é muito assim com todos os relacionamentos. Ele é muito verdadeiro. Ele é uma pessoa que, às vezes, é meio explosivo e fica bravo, mas ele é o que é. Ele não esconde. Ele não é a pessoa da aparência, entendeu? Então, ele foi me ensinando muita coisa. E ele me deu esse suporte, assim, nossa, tá ali, não vai embora, vai ficar, e vamos que vamos. E isso ajudou muito também, acho que, nesse meu emocional, de passar por isso, passar por esse tratamento. Um apoio, né? Um porto seguro. Um porto seguro. Olha, depois dessa declaração de amor, né? Vale aqui um champanhe, umas rosas. Mas ainda sobre esse relacionamento, você veio vamos dizer assim, de 2 relacionamentos com o filho, ele veio de um outro relacionamento com 2. Como foi esse casamento dessa família moderna? Porque hoje em dia a gente fala, é difícil começar sem ninguém, a não ser quando você é muito jovem. Muito jovem, eu acho assim, o que eu falei para ele, falei, Renato, acho que a gente tem que buscar uma ajuda antes da gente ir morar junto. A gente começou a fazer uma terapia de família, terapia de casal, eu e ele, e em alguns momentos e as crianças, para a gente entender. As crianças se dão bem, sempre se deram bem? Se dão bem, muito bem. Tem diferença de 4 anos, o Felipe tem 18, a Maitê tem 14 e a Elisa tem 10. E daí foi desde o comecinho, a Elisa tinha 2 anos e pouquinho. Então, faz bastante tempo que tá junto, cresceram juntos ali, né? E daí eu falei, vamos fazer uma terapia, porque eu cresci numa família que meus pais são casados até hoje, né? Minhas irmãs, a família dele também. Os pais são casados e os irmãos ali tudo junto, então a gente não tinha essa experiência de... Né? Juntar famílias já pré-prontas, né? E daí eu falei assim, vamos fazer. Daí foi, nossa, muito saudável. A gente ficou, acho que 1 ano antes da gente morar junto, a gente começou a terapia. E aí, Vivi, do que a gente vai falar agora? Deixa eu ver. Vaidade, a gente já falou.
equilíbrio. Você não tem problemas, tá vendo, Galã? A gente queria que Eu ela louco. falasse mal do Renato, ela fez mal declaração de amor, né? Não pode... Mas o Renato é de boa mesmo, tem muito o que falar dele, gente. Se for falar mal do Renato, é difícil. Tá vendo? O Pix foi gordo. Posso voltar? Então, gente, voltando aqui. A gente estava falando que ela fez uma linda declaração de amor pro marido, mas não é só flores o seu relacionamento, né? Não é. Então, o que pega aí, às vezes? É ciúmes, é insegurança, é falta de tempo? Não é ciúmes e insegurança. Acho que a habilidade de lidar com a educação. Isso pra mim é uma coisa que eu e ele, a gente sempre tá ali conversando. Porque ele fala que eu quero que seja do meu jeito. E daí, normalmente assim, a gente quer. Só que daí eu vou mostrando pra ele o que eu acho que é interessante. Porque é uma coisa que me interessa. Da educação, de como falar, de como fazer. E eu não acho que é uma coisa só da mulher. Eu acho que tem que ser uma coisa dos dois. E tem a dificuldade, porque assim, o Felipe já tem 18 anos. Então, como eu sou a madrasta, tem coisas que ele não aceita eu falar. Tem que ser ou o pai ou a mãe. Então, mesmo vivendo há tantos anos com você, debaixo do seu teto. Então, e a mesma coisa com a Elisa. A mãe não tanto, porque ela fica mais tempo na casa da mãe. Então... É a mãe que educa. Daí final de semana tá com a gente sim, tem as conversas com ela, tudo, mas no dia a dia ali, e isso é uma coisa que aconteceu que eu falei. Ele, quando a gente tava junto, ele falou assim, porque final de semana? Eu falei assim, então, você tem que arrumar uma maneira de ver a mãe ter todos os dias. Né? Aí ele conseguiu remanejar a agenda dele, então todos os dias ele busca lá na escola. Legal. Já é um momento, eu falei pra ele, não precisa ter a quantidade, mas uma qualidade. É um momento que vocês conversam, pegam na escola, porque senão vai se sentir aconteceu. também excluída, menos amada, porque tá sempre com os outros dois e ela não, né? Ou aquela coisa, ele fica cobrando muito da ex-mulher. Então, eu sou a defensora da ex-mulher dele. Tudo eu defendo. Entendi. Não vai jogar nas costas dela, não. Você tem a sua participação nisso. Então, o que pega no meu relacionamento com o Renato, das nossas discussões e conversas e tudo, é sobre a educação das crianças. Então, sempre é esse ponto. De restante, a gente vai bem. Mas nisso, Então, eu falo isso da Maitê, falo do Felipe. Ontem mesmo, então, tava isso. A Elisa, ela machucou o pé, ela tava na academia dela lá, no treininho dela, ela virou o pé. Aí ela não estava conseguindo apoiar o pé no chão. Levei no médico, falou que não era nada grave, mas não pode ficar apoiando o pé no chão. Daí a gente mora no sobrado. Aí à noite, vamos subir a escada. Ele, eu ajudo. Daí ela, quero que você me ajude. Tava bravo, porque não queria tomar banho, não queria parar de assistir televisão. Acho que tava sentindo dor, né? Aí, daí falou pra ele, não quero que você me ajude. Ele, tá bom. Daí eu fui, ajudei tudo, dei banho nela, o que tinha que fazer. E eu ajudei ela a subir a escada, então mais pesado, né, pra mim. Ela tá com 41 quilos já, então daí você fica mais... Aí, quando foi dormir, eu falei assim pra ele, você entende que na hora que ela fala que não quer, mesmo assim, você tem que estar ali perto? Porque eu tenho opção de, mesmo ela falar pra mim, que nem ela fala, não quero que você me ajude, me xinga, fica brava, não sei o quê. Eu não tenho opção de falar, então tá bom, então faça sozinha. Eu continuo, permaneci lá. Então, esse é o papel. Ele, mas por que você não me fala? Tô te falando agora. Aí... Eu falei, então, tô te falando, para uma próxima, você não levar pro lado pessoal. A gente tem que estar ali, a gente tem que permanecer. E é assim que é. Então, sempre as nossas conversas nisso. Mas ele fala assim, mas eu tenho essa dificuldade em perceber o que eu tenho que fazer. Eu falei, mas não precisa ser uma coisa para me agradar. É uma coisa que... para você, entre você e o filho, né? Aquilo que eu falo, não é para te ajudar, é para fazer a parte dele. Sim, nós mulheres, a gente não é o sexo frágil, muito pelo contrário, colocaram na nossa mente que a gente é o sexo frágil. Só que você colocar metade das tarefas que uma mulher faz, o homem não dá conta. E não dá mesmo. Nossa, pensar no dia, quantidade de coisas diferentes você faz em relação ao trabalho, a família, a casa. Exatamente. Assim, eu costumo dizer, meu marido, ele não sabe a agenda dos meus filhos, dos nossos filhos. E eu sei. Tem dia que eu esqueço, óbvio, né? Mas assim, eu sei onde que os três estão, onde eles vão à tarde, onde eles vão de manhã, onde eles vão à noite. Eu sei. Se eu perguntar para ele não sabe. Isso é uma carga. É uma carga. Que eu acho isso também. Eu falo isso pro pessoal invisível. De casa. De ter que comandar. Assim, gente, eu queria muito que vocês fizessem as coisas sem eu precisar falar. Exatamente. Então, é esse ponto que eu falo tanto para as crianças quanto para o Renato. Eu tenho que ficar sempre organizando. Então, sempre eu tenho que estar à frente daquilo que vai acontecer. Nossa, eu tenho o planejamento da casa, o planejamento desse filho, do outro filho, do que vai acontecer. Uma coisa que eu quero morrer, que assim, logo que as crianças chegaram,
que o que eu mais senti foi eu ter que pensar em 4 a 5 refeições por dia. Porque quando você é adulto, com outro adulto... Cada um se por vira. si, né? Exatamente. Daí eu fui soltando. Por exemplo, café da manhã e café da tarde, tá ali, pega, se vira. Então já diminui 2. Só que até hoje eu tenho assim, eu tenho o almoço hoje. Eu termino o almoço, eu já tenho que pensar o que vai ser a janta. Eu tô jantando, eu tenho que pensar o que é o almoço do dia seguinte. Gente, eu falo, isso não tem fim. E daí parece com coisinhas pequenas, que às vezes saio com as amigas ou com o Renato e já para algum lugar. Ah, pra onde a gente vai? Gente, eu não quero decidir. Decidam por mim aonde vamos, o que vamos fazer, porque o desgaste mental é tanto de planejar, que tem uma hora Ou se não, olha o que você falou. Tipo, a gente sai, hoje à noite eu saio para jantar. Eu não pensei no almoço do dia seguinte. Daí eu esqueci. E daí esse esquecimento, ele vai reverberar no meu dia seguinte. Que eu vou ter que correr, planejar, ou, como diz assim, sempre ovo frito, né? Porque o ovo não precisa descongelar, não precisa, super rápido. Vai ovo. Mas é uma carga, isso é só um exemplo, que a gente faz da gente o sexo forte, na verdade. É forte mesmo. Só que a mulher foi ensinada a ser submissa, muitas vezes. Que, tipo, a gente precisa de um companheiro, que a gente não dá conta, de que esse trabalho invisível ninguém vê, nem a própria mulher. Então, a hora que ela vai ver que ela está sobrecarregada, ela nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Entendeu? E o homem foi acostumado a sair para trabalhar. E ele sai para trabalhar e tá tudo certo. Por quê? Porque a gente cuida. Isso eu estou falando num relacionamento hétero, mas isso acontece em parcerias homo também, que se não tiver esse equilíbrio, muita conversa, vai sempre ficar mais sobrecarregado, principalmente se tem criança envolvida. Por quê? Porque a criança ela é extremamente dependente. Quanto mais nova, mais dependente. Aquilo que eu estava comentando antes da gente ligar os microfones, que uma criança de 4, 3 anos, ela não vai nem no banheiro sozinha. Sim. Entendeu? Então, tudo você precisa estar junto. E isso consome. E o homem normalmente sai para trabalhar e quem fica com essa carga é a mulher. É a mulher. Por exemplo, hoje, para eu estar aqui, meu marido saiu, ele está em Campinas hoje, ele simplesmente acordou e foi embora. E as crianças? As crianças estão por minha responsabilidade. Então, assim, eu não estou cobrando. Quando eu não vou dar conta, eu jogo para ele também. Só que é quando eu não vou conseguir. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem a rédea das coisas. Também. Eu tento também muito, assim, passar coisas para ele. Ó, isso eu preciso. Na terça e quinta de manhã, que é o dia que eu vou fazer atividade física. Aí, para isso, precisa levá-la na escola. E era o único horário que tinha, 7 horas da manhã. Aí pedi, então você pode levar na escola. Então, também eu vejo que da minha parte, isso ele fala, você também não pede. Então, eu falei assim, então tá bom. Então, mesmo que seja chato ficar pedindo, mas estou delegando algumas coisas, porque então, senão eu entendo, faz nada pra gente, né? Exatamente. A gente ainda tem que delegar. É. Ninguém delega isso pra gente. Você pode levar o filho na escola? Não. Já é intrínseco que a gente que tem que levar na escola. Sim, Entendeu? Eu falo, o Oswaldo não conhece nenhum dos pediatras. Não conhece, nunca foi. Nem no pediatra, nem no ortopedista, nem na fono. Não foi. Não sabe quem é. E daí, se eu quiser que ele leve, eu tenho que pedir. Mas ele não tem que me pedir. Entendeu? É assim, ele tem problema de fala. Tem que marcar uma fono. E solta no ar. E nossa, como é difícil, né? Agendar também médico, exame. Exatamente. Então, é essa carga que faz a gente, eu falo, que a gente é o sexo forte da relação. Só que eu vejo muitas mulheres se anulando e se destruindo. Porque consome, né? Aquele dia a dia, aquela correria acaba engolindo, assim, a gente, né? A gente fala, não quero nessa correria, mas você não consegue sair daquilo. Porque não tem força, não tem apoio, dependendo para quem você olha, quem você busca ajuda, em vez de te ajudar, te atrapalha mais, né? Não é só o companheiro. Às vezes você vai para uma amiga, se é uma amiga... Que a gente tem muitas amizades que são tóxicas também, e a gente muitas vezes não percebe. Então, é isso, tem tudo. Não é só tem nas amizades, no relacionamento de pai, mãe, filho, tem de marido e mulher, tem de tudo. Porque assim, e tem que colocar o que mulher não pode ser amiga, né? Mulher tem que ser rival. E tem mulher que compra isso, entendeu? Eu lembro quando, assim, eu fui uma das últimas, não, acho que eu fui a última a casar. Porque eu não queria casar. Pra que casar? Entendeu? Eu falava isso, pra que casar? Eu tô bem do jeito que eu tô. E sempre namorei tudo e nunca casei. Eu falava assim, ele na casa dele, eu na minha e tá tudo certo. Só que daí eu ia nos aniversários, nas festas,
eu era tida como a desesperada que ia dar em cima de todos os maridos. Nossa. E que eu era uma concorrência para as mulheres lá. Aham. Daí teve uma época que eu comecei a falar para minhas amigas, gente, eu não vou, porque eu não gosto desse meio, eu não preciso me pôr nessa situação, entendeu? Eu gosto de você, tudo. Porque assim, primeiro que eu falei assim, eu tinha vontade de falar para aquelas mulheres, eu falei assim, você já olhou pro teu marido? É sério que você já olhou para ele? Você acha que eu tô querendo isso? Mas, tudo bem. Mas, e daí rola essa competição. E daí, no caso, o que acontece? Você vai pedir uma ajuda porque você tá sobrecarregada, a pessoa tá lá, te julgando, sendo, em vez de sendo amiga, te diminuindo, e daí você se afunda cada vez mais, entendeu? E daí eu vejo casos de divórcio que a mulher, ela não aguenta mais a situação, só que ela não divorcia. Eu costumo dizer que quando uma cliente entra no meu escritório, ela tem, para se separar, ela tem um ciclo. Ela entra desesperada, chorando. Daí eu converso. Daí ela some. Ela some? Ela some. Porque ela volta para casa, ela reflete bem. E normalmente se tem filhos até a adolescência, assim, ela fica pelos filhos. Daí a partir dos 3 a 6 meses ela volta. Por quê? Porque ela voltou e ela não aguenta mais aquela situação. E daí ela volta. Só que ela quer uma solução imediata, no sentido assim, eu vou fazer assim e os problemas vão sumir. Né? Assim, não, que na verdade quem tem que fazer assim é ela, não sou eu. E daí, algumas com esses 3 a 6 meses efetivam o divórcio, muitas desaparecem de novo e vão voltar depois de 1, 2 anos. Porque daí você percebe que ela tem que trabalhar nela uma força para sair disso. Separar. Eu adoro o meu trabalho, além do trabalho em si, de conversar com as pessoas, né? Adoro conversar com as minhas clientes. E eu vejo que... E eu falo para elas, gente, às vezes a pessoa reclama, tá num casamento difícil. E eu falo assim, ó, é muito difícil separar. Não é fácil. Não é então, fácil. não que tem que continuar do jeito que tá. Mas tenta tudo que você pode tentar antes, né? Uma terapia, religião, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E que fortalece ali. Porque é um baque para todo mundo, né? E na verdade, assim... eu costumo dizer que ali você já conhece os problemas e os defeitos. Então, se ambos tiverem muita força de vontade, não precisa ter muita, se ambos quiserem dá pra, que dê certo, exatamente, dá para dar certo. Dá. Entendeu? Não é que o meu casamento, ou o seu casamento, você fala que você não briga com o Renato, a gente tá brincando. Isso. Você não briga, não, que você não tem o que falar do Renato, mas ele não é o marido perfeito. Não. Nem o Oswaldo. Mas a gente tenta dentro das... Eu também não sou esposa perfeita. Né? Muito pelo contrário. Eu sou brava pra caramba. Eu sou chata. Nossa Senhora. Eu sou exigente. Eu sou teimosa em muitas coisas, nos meus pontos de vista, entendeu? Eu sigo a educação das crianças à risca. Eu sou metódica. Eu sou difícil de conviver. Mas ele também não é alecrim dourado, né? Então... Só que eu não sei você, mas eu acho que a gente tem uma vantagem, porque assim, tanto eu quanto ele, a gente tá no terceiro relacionamento. Eu até que tava falando com ele aqui. A gente fica... eu aprendi muito no meu primeiro relacionamento, no segundo relacionamento. Aí quando você chega no terceiro, eu falei, nossa, agora já tá bom, né? Não, isso eu já sei que muda de relacionamento, mas é um padrão. Tem coisa que as diferenças são um padrão. Então, se você não conseguir conciliar essas diferenças, aí que é o problema. Sim. Entendeu? E tem que ter, né? Imagina, você não tem nenhuma... Imagina, esse é um tédio, né? Esse é um tédio, né? E o tédio, falando bem a verdade, o tédio me trouxe 3 crianças. Você não estava satisfeita, eu acho que eu acho muito tranquilo. Juro, eu tinha tédio. Eu sou muito agitada, então eu tinha um tédio, assim, do tipo, sabe quando você não tem nada agora? Todo dia, eu não tinha, era uma vida aquela pacata, sabe? Eu e ele, a gente saía pra trabalhar, chegava em casa, o que a gente vai comer? Pede comida, faz uma comidinha só pra nós dois, se não quiser também, deita e dorme. Então a nossa vida era, tipo, super pacata. Daí, o tédio. Brincadeiras à parte, mas é uma das coisas, assim, tipo, que hoje eu não tenho tédio, né, minha casa. Não tem nem tempo pra isso, né? Não tenho. Mas eu também aprendi a viver nesse agito, né? Que no caso é um caos. Um caos organizado, mas é um caos. É um caos, entendeu? né? E ele também demorou pra entender isso, que é um caos agora. E daí junto os cachorros. Não, são 3 crianças, 3 cachorros, o marido. Você tem 3 cachorros, né? Eu tenho 3 crianças. E mais a minha funcionária, que tem dia que a gente também tem que administrar ela ali, entendeu? Então... também tem a minha, a dona Neide. Então, que é parte da família. Então, tem dia que chega com problema, tem dia que tá de ovo virado, tem dia... o ano passado, retrasado, não sei, tava lá, passando mal,
no sol, suando frio. A gente praticamente teve que levar ela no médico, tava com uma pneumonia avançadíssima, mas a pessoa teimosa tá lá e não não, deixa de ir. então você fala assim, é mais uma para dar conta disso, entendeu? Então, o que eu tava falando, não existe casal perfeito. Não existe. Não, eu acho que isso que foi o que mudou a minha cabeça. Você perguntou para mim, daquela hora, o que você aprendeu? Não existe perfeição em nenhum relacionamento. E era isso que eu ficava, acho que buscando, não, vai melhorar, vai ficar bom. Não tem isso. Não, imagina só se só um quer no seu relacionamento, só você queria que fosse diferente. Pra ele tava ótimo. Sim, exato. Entendeu? Então, e você, só pegando um adendo, se você tá no terceiro relacionamento, eu estou no meu primeiro casamento, pretendo ficar nele. Eu não caso de novo. Entendi. Entendeu? Já meu marido não, meu marido tá no quarto. Ah, tá. Entendeu? Você não tá. Eu não tô. Então eu falo que quem tem que saber lidar comigo é ele, não o inverso, porque ele já tem quilometragem. Naquele dia que a gente saiu pra jantar, eu acho que eles, o Adriano e a Cíntia que estão... No terceiro? A Cíntia também? Agora não, acho que não. Acho que ela também tá no primeiro. São só os homens mesmo. Só os homens são mais rodados. Eu sou mais rodado também. Mais experiente. Você é mais experiente. Eles são mais rodados. Porque eles não aprendem muito. Não, brincadeiras à parte, eu falo que parte do nosso relacionamento dá certo e ele é muito benevolente comigo, porque tem hora que eu vejo ele respirando fundo. Tem hora que não, tem hora que ele vem pra cima, mas tem hora que eu vejo ele respirando fundo e falo, agora não dá pra conversar com ela. Tá. Porque na hora que eu tô na intransigência, eu tô na intransigência, entendeu? Então não adianta ver. Mas isso é sabedoria, né? Ele é 15 anos mais velho, com 3 relacionamentos na minha frente. Então, eu acho que isso também é uma bagagem. Conta. Tem hora que você fala assim, nossa, não adianta eu bater de frente agora, não vai sair nada daqui. Eu vou ficar quieta na minha, deixa passar, depois a gente volta a conversar. Mas foi muito bom, Vivi. Obrigada. Se você quiser voltar outras vezes. Muitas coisas pra falar, né? Não é? Não, ser mulher é uma dádiva, né? Eu acho. Eu não sei se eu queria ser homem, não. Pra não ter tanta coisa pra fazer, delegar, acho que é bom, né? Eu acho que eu gosto de ser mulher, eu tenho uma boa autoestima. Eu gosto também. Eu acho isso... Eu não sei nem classificar, mas eu gosto de ser mulher. Acho que esse poder de fazer, de transformar, E é isso, tem muito isso. E é um dos motivos que existe esse podcast, porque eu vendo essas mulheres destroçadas, eu vejo elas perdendo isso, elas perdendo esse brilho, essa capacidade de resolver, de fazer, de agir, de se enxergar mesmo. Eu acho que talvez o que fica destroçado, porque pensa assim, nossa, é tanta coisa, mas tem que olhar com esse olhar que você tem, que é um poder, aquilo que a gente faz. Não é uma coisa ruim, é um poder que a gente tem. Exatamente. Então, ter esse olhar, a gente fica empoderada, com autoestima. Não é que não vai ter problema, a gente vai ter problema sempre. Mas é o jeito que a gente vai lidar com o problema, que a gente tem essa força para lidar com isso. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda. Sempre que quiser aqui bater um papo, pode vir. Vou voltar. As portas estão sempre abertas. Obrigada. Eu quero agradecer você que esteve com a gente até este momento. Desculpa a minha voz, mas é a que tem hoje. A Thelma, como eu disse, não pôde estar conosco, mas ela está sempre à disposição, se alguém quiser falar com ela também. E siga a gente nos nossos canais, Instagram, nosso podcast, nosso Spotify, nosso YouTube. E se você quiser vir aqui bater um papo com a gente, por favor, venha contar a sua história, dividir comigo, com a Vivi e com todas as mulheres aí do nosso Brasil. Tá bom? Até mais. Até, tchau.